Vamos lá, outra questão aqui, também é da Jussara, né? A avaliação numa perspectiva mediadora, conforme entende Jussara Hoffmann, tem a finalidade de... Qual é o objetivo da avaliação mediadora, gente? Estabelecer a classificação entre os alunos capazes e incapazes, comparar diferenças, definir padrões homogêneos de sucesso e fracasso. Não, de jeito nenhum, né? Estabelecer classificação entre alunos capazes e incapazes, comparação, definir padrões homogêneos, ou seja, que todo mundo tem que aprender igual, ao mesmo tempo, a mesma coisa, da mesma forma, né? Para que se decida se tem sucesso ou não. Então, quem aprende daquele jeito, naquele tempo, daquela forma, tem sucesso. Quem não, não tem. Isso é pedagogia tradicional. E eu vou lembrar que se eu estou falando de avaliação mediadora, de Jussara Hoffmann, de CEPEG, eu estou falando de pedagogia progressista. Então, não é a letra A, tá bom? Acompanhar e favorecer a progressão contínua do aluno através das etapas de mobilização, experiência educativa e expressão do conhecimento, gente? Sim, ó, letra B, tá bom? Nosso gabarito. Por quê? Porque acompanhar e favorecer a progressão contínua, ou seja, você tem essa visão, esse entendimento de um processo de ensino-aprendizagem, onde a avaliação vai ser um instrumento ao longo do processo, com o objetivo de, através das etapas da experiência educativa, né, como esse acompanhamento, esse favorecimento dessa progressão será por meio das etapas de mobilização, das experiências educativas e da expressão do conhecimento, tá? Letra B. É possibilitar a tomada de decisões de classificação com relação ao aluno e decisões referentes à promoção e à certificação pelo sistema educacional? Não, gente, a avaliação mediadora, ela não classifica, ela não é para fins de promoção, tá? Então, não, isso aqui é pedagogia tradicional, isso aqui não é avaliação mediadora, isso é avaliação tradicional. Manter o controle de cada passo do processo de ensino-aprendizagem do aluno para classificá-lo. Mais uma vez, controle, classificar, todos os termos de avaliação na perspectiva tradicional, na perspectiva liberal e dominante. Favorecer o exercício da função burocrática com base em regras neutras, objetivas e supostamente justas. Não, gente, piorou. A avaliação mediadora, ela nada tem que ver com as partes burocráticas, tá? Então, gabarito aí, letra B. Agora, essa questão aqui foi da CEPERJ, tá, gente? Se liguem aí. Para uma avaliação significativa na educação, é necessário que o professor preencha sempre fichas classificatórias de avaliação com as conquistas dos alunos no dia a dia. Gente, na avaliação da educação infantil, a gente tem um registro, a gente tem, sim, preenchimento de registros de fichas, mas elas não são classificatórias, tá? Então, essa palavrinha aqui tornou a minha questão errada. Na avaliação da educação infantil, a gente vai ter observação e registro, e nunca para fins de promoção, tá? E muito menos de classificação. É necessário que o professor emita pareceres de comportamentos apresentados durante os alunos. Pareceres dos comportamentos apresentados pelos alunos durante o semestre escolar? Também não. É necessário que o professor elabore relatórios que contemplem o processo vivido por cada criança com anotações e registros diários. Isso daqui é a avaliação na educação infantil, tá? Anotação, registro diário, acompanhamento do processo individual vivido por cada aluno, tá bom? Classifique o desenvolvimento da criança nas fases, nas áreas afetiva, cognitiva e psicomotora. Esse registro, ele vai contemplar a área afetiva, cognitiva e psicomotora, sim, só que não é classificando, tá? De jeito nenhum. Analise bimestralmente o desenvolvimento comparativo entre os alunos que frequentam o mesmo grupo. Primeiramente, a gente está falando de educação infantil. Você não vai ter avaliação bimestral na educação infantil, muito menos, né, para comparar o desenvolvimento.
desses alunos. Então, fica aí na letra C o meu gabarito. Essa questão aqui ficou muito grande, porque ela tem um pedação aqui que é de... né? Primeiro você tem aqui as afirmativas e depois você tem aqui as questões. Vou tentar colocar menorzinho para ficar tudo dentro aqui do quadro. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, tá bom? Que facilita. Pronto, show. Ficou tudo aqui. A avaliação é parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, sempre a gente tem um entendimento na pedagogia progressista de que a avaliação ela é parte do processo de ensino-aprendizagem. Ela ocorre durante todo o processo. Ela incide sobre uma grande variedade de aspectos relativos aos desempenhos dos alunos. Sim. Analise os aspectos apresentados abaixo. Letra A, aquisição de conceitos, domínio de procedimentos, desenvolvimento de atitudes, seleção e dimensionamento de conteúdos, práticas pedagógicas, condições em que se processa o trabalho escolar. Pode-se afirmar que todos esses aspectos aqui são corretos? Sim, gente, todos esses aspectos aí, eles são corretos. A avaliação, ela acontece no processo e ela vai abraçar todos esses aspectos aí que foram elencados. Gente, essa questão, ela também foi de uma prova da CEPES, tá? Então, sim, você avalia a aquisição dos conceitos, o domínio dos procedimentos, o desenvolvimento das atitudes. Aqui, gente, a gente tem, sabe o quê? PCN, tá? Né? Conteúdos atitudinais, procedimentais, né? E os conceituais. Então, olha só, o PCN aí, né, dentro dessa questão de avaliação na aprendizagem. Então, ela seleção e dimensionamento dos conteúdos? Sim. Essa avaliação, ela também avalia as práticas pedagógicas? Sim. E ela também avalia as condições em que se processa o trabalho escolar? Sim. Então, todos os aspectos estão corretos. Tudo isso daqui é contemplado pela avaliação. Hoje, quando a gente fala de avaliação, né, nessa nova perspectiva, nesse novo paradigma. Diminuir, né? Não está cabendo, fica ruim demais para acompanhar. Vou tentar com 14, vamos ver se vai dar, tá bom? Isso aí, deu com 14, né? Deu? Só vou ajeitar aqui o enunciado. Que aí a gente sobe e ajeita e pronto, né? Foi. Hoffmann registra que, no campo da educação, a discussão de uma nova perspectiva de avaliação, lembra, gente, a nova perspectiva, né? Estamos deixando para trás a perspectiva antiga. Enfrenta alguns obstáculos ligados à própria história de vida dos professores, como a tendência a considerar o erro como um fracasso e a dúvida como demonstração de desconhecimento. Segundo a autora, essa maneira de entender o erro e a dúvida dos alunos está diretamente ligada a posturas pedagógicas caracterizadas por, primeiramente, essa forma de ver o erro e a dúvida, ou seja, o erro é fracasso e a dúvida é demonstração de desconhecimento, ou seja, se você não entendeu porque você é burro. Isso são práticas de pedagogia tradicional. O professor progressista, ele não vê um erro como fracasso, mas ele vê um erro como um sinal, né, de como aquele aluno está pensando e de como ele está construindo, e a dúvida como uma atitude de reflexão, como uma manifestação de desenvolvimento, uma manifestação de questionamento. Se o aluno duvidou, porque pelo menos ele pensou sobre aquilo, né? Então, mas aqui ele está dizendo que o professor que vê o erro como fracasso e a dúvida como demonstração de desconhecimento, ele gera problemas para a nova perspectiva de avaliação. Por quê? Porque ele tem as suas posturas pedagógicas, ou seja, a postura pedagógica
desse professor que vê o erro como fracasso e a dúvida como demonstração de conhecimento. Se ela não é progressista, ela é tradicional. Então, agora a gente vai procurar aqui nas minhas questões a alternativa mais tradicional que tiver, porque esse professor aqui ele não é progressista. Por que ele não é progressista? Porque para ele o erro é um fracasso e a dúvida é demonstração de desconhecimento, burrice. Então, essa postura pedagógica desse professor é uma postura tradicional. Então, aqui agora eu vou procurar o tradicional. Lembrando que eu sempre falo para vocês, essas bancas progressistas, essa questão aqui é do CEPERJ, ela vai te levar para procurar o que é progressista ou o que não é. Tá? E você tem que estar muito atento a essa forma de manifestações dessas questões. Então, vamos lá. Qual é a postura pedagógica do professor tradicional entre essas questões aqui? Letra A. Considerar o aluno como sujeito do seu próprio desenvolvimento? Não, nunca, jamais. O professor tradicional, ele não considera o aluno como sujeito do seu próprio desenvolvimento. Muito pelo contrário. Buscar a formação de pessoas com capacidade e liberdade de tomar suas próprias decisões? Não, né, gente? Esse professor aqui também, que tem essa postura, ele também é progressista. Considerar a realidade social e política das crianças e dos jovens envolvidos no processo educativo? Não, essa aqui também é total e completamente progressista. Desenvolver nos alunos autonomia intelectual e moral e o hábito de agir com cooperação e reciprocidade? Não, essa postura aqui também não é tradicional, ela é progressista, né? Privilegiar a transmissão e a informação pelo professor de conhecimentos considerados inquestionáveis. Está aqui a nossa questão. Esse professor aqui é que é o meu professor tradicional. Vocês podem observar, gente, que sempre vai ter uma crítica à postura tradicional e eles vão sempre pintar aqui, ó, de ouro as posturas progressistas, tá? Então, olha que lindo esse professor progressista que considera o aluno como sujeito, né, que busca formar a pessoa com capacidade de liberdade, que considera a realidade social e política, que desenvolve autonomia intelectual e moral, ensina a agir com cooperação e reciprocidade. Que feio esse professor aqui, que ele é totalmente ultrapassado, retrógrado, né? Ele privilegia a transmissão e a informação pelo professor de conhecimentos considerados inquestionáveis. Então, esse professor aqui é o tradicional, é o ultrapassado, é o que se busca superar. Tá? Sempre vai vir com aquela criticazinha à pedagogia tradicional, à postura tradicional. Ali, muitas vezes, vai vir escrachada e às vezes vai vir assim, ó, bem sutil, mas para quem sabe ler, um pingo é letra, e eu espero que você já tenha conseguido aí, na medida que tem visto os vídeos, os comentários, saber os pingos e as letras, quando é tradicional, quando é progressista, para você marcar, e sempre primeiro ver no enunciado se ele está pedindo para você o que é tradicional ou o que é progressista. Esse é o macete para você passar nessas provas de hoje, não só da CEPERJ, mas de qualquer prefeitura que você for fazer, ou estado, ou o que for, porque sempre no enunciado você vai identificar se ele quer que você diga ali se ele vai estar buscando o tradicional ou progressista. Né? Aqui a gente viu que no enunciado a gente estava buscando a postura tradicional, tá? A postura liberal. Então fica a dica aí, porque o caminho é esse, gente. Caminho para fazer prova de concurso hoje não é outro, não. Tá? Por isso que muita gente boa, que foi da minha geração, que se formou aí no meu tempo, se enrola. E eu já sempre falei que a ideia do canal era te ajudar a mostrar como que essa banca quer que você pense. Se você não entender bem o que é tradicional, o que é progressista, vai ter muita questão que você não vai fazer não, porque você não vai entender o que ela pensa ou vai marcar de acordo com o que você pensa e aí você vai tomar uma paulada, tá bom?
bom? Então vamos lá. Última questão é também Jussara Hoffmann, é também CEPERJ, tá? E avaliação aí, processo. Vamos lá. Os professores estão por demais preocupados com sua metodologia, né? Aí aqui tá faltando um pedacinho que eu não escrevi, que eu esqueci. Mas eles estão por demais preocupados com sua metodologia, que ficam o tempo todo pedindo receita de avaliação, né? Que sempre pedem ou exigem algo assim, vou parafrasear, mas é isso que ela quis dizer. Receitas de avaliação. Essa foi uma frase da Jussara Hoffmann, de avaliação. JH, vou botar aqui JH, porque sabe que é Jussara Hoffmann, tá? Então, para a autora. Aí aqui, gente, não precisava nem ter botado esse textinho. Ele poderia ter vindo direto aqui no da pergunta da questão para cá. Essa banca muitas vezes faz isso, de colocar um monte de texto e no final, se você ler só a pergunta, você responde. Até uma dica que fica para você não perder tempo, não se cansar na hora que estiver lá fazendo a prova. Faz assim, ó, pega a pergunta, lê e tenta responder. Se você não tiver como ler, né, se você não tiver como responder sem ler o textão, aí você vai lá e lê o textão. Mas na imensa maioria das vezes, lendo só a pergunta, você já mata a questão. Tá? É só uma dica aí de concurseiro. Para a autora, de nada valerão as inovações em avaliação se o professor não estiver convicto que, ao avaliar, a pergunta fundamental é: existe uma pergunta, né, sempre para a pedagogia progressista, que o professor deve fazer quando ele pensa em avaliação, quando ele pensa na avaliação como uma parte essencial da sua prática pedagógica, do processo de ensino-aprendizagem e da didática, como instrumento da didática. Então, que pergunta é essa? É por que avaliamos. E por que é porque avaliamos? Porque isso aqui está ligado diretamente à intencionalidade do processo educacional. O centro, né, o que dirige os métodos de avaliação, a condução da avaliação que um professor toma para trabalhar, é essa pergunta: por que eu estou avaliando? Né? Para quê? Por que eu estou avaliando? Qual é o meu objetivo ao avaliar? É ajudar esse aluno a se desenvolver no processo de ensino-aprendizagem? É ajudar esse aluno a construir o seu conhecimento? Ou é só saber se ele entendeu tudo que eu falei no final do processo? Então, partindo dessa pergunta, por que eu estou avaliando, eu vou definir toda a minha caminhada no processo de ensino-aprendizagem no que se refere à avaliação. Então, como eu avalio, não é tão importante como o porquê eu avalio. Quando eu avalio, aí é que a gente tem aquela questão, né, de avaliação no final de um período só para aferir conhecimento. Vale a pena avaliar? Claro, né? Mas esse não é o centro da minha questão. Quais são os instrumentos que devemos usar? Então, ó, como eu avalio, quando eu avalio, se vale a pena avaliar, quais instrumentos eu vou usar? Todas essas perguntas aqui, elas partem, né, quando você responde a primeira. Por que você está avaliando? Quando você decide por que você vai avaliar, aí você decide como você vai fazer isso, quando você vai fazer isso, se vale a pena fazer isso, o que você vai usar para fazer isso. Mas a pergunta central é por quê? Tá? Senão, isso aí, segundo a Jussara, segundo a avaliação mediadora. Então, a pergunta central da avaliação mediadora, da avaliação que nós temos hoje, da avaliação que rompe com o processo, né, tradicional e liberal de avaliar, a pergunta central da avaliação mediadora é por que avaliamos, segundo a Jussara, lembrando que isso aqui foi questão da CEPERJ. Fiz bastante questões, fiz a maioria da Jussara, porque de uma certa forma ela sintetiza, tá, as principais ideias sobre avaliação mediadora e ela é a autora mais utilizada quando se fala em avaliação
por essa banca, tá bom? Espero que vocês tenham anotado, que vocês tenham pegado aí os macetes e as dicas e que eu tenha sido clara o suficiente, né? E que o áudio tenha ficado bom. Vou conferir agora. Boa noite, até amanhã com o próximo ponto.